honrar aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós adoramos o Senhor nesta manhã, nós te bendizemos e te pedimos que o Senhor venha nesta manhã, como já foi tocado, vivificar, avivar a tua igreja, porque toda igreja que está envolvida com a tua palavra, ela experimenta um grande avivamento. Nós pedimos isso, carentes da graça e da misericórdia do teu Filho Jesus, em nome em qual nós oramos nesta hora. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, vamos ficar em pé para fazermos a leitura bíblica alternada nesta manhã. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. No dia em que eu clamei, atendeste-me, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Vamos nos assentar. Nesse momento, vamos ouvir, deixa eu ver que eu me perdi aqui um pouquinho. Onde está o programa? Karen. Vamos ouvir uma participação musical com a nossa querida Karen. Preciso crer, mesmo quando não tenho respostas. Eu preciso crer, mesmo quando a dor me sufoca. Eu preciso crer. Quando o sonho se torna difícil, eu preciso crer. Mesmo que o milagre seja invisível, creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. O Teu poder desconhece limites. Creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, frente ao impossível. Eu creio em Ti. Quando clamo, Senhor, me escutas. Eu preciso crer que ao Teu tempo em amor me respondes. Eu preciso crer que pra Ti não há sonho impossível. Eu preciso crer que os Teus olhos podem ver o invisível. Creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. O Teu poder desconhece limites. Creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti.
Glória a Deus por esse louvor tão abençoado, né? Meus queridos irmãos, nesta manhã, uma manhã bem especial, em que nós vamos ter a participação, ver a Karen, a nossa secretária na EBD, alunos, né, professores, palestrando aqui nessa manhã. Então vai ser uma bênção. E as classes também participando. E nesse momento, a classe Maria de la Rue vai ter uma participação especial. Cadê os nossos queridos? Vão entoar o Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor.
Bênção, né? Um louvor lindo. Parabéns à classe Maria Delarry, que Deus continue abençoando, né? Essa classe tão profícua na obra do Senhor. Neste momento, então, vamos ter a participação especial da classe Lígia Mota, com a poesia, no caso, é recitada pela irmã Zilma Batista. É uma poesia de Joia Júnior. Nada era dele. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho em quem Jerusalém chegou montado, e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão suave que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficou alimentando esse prato, era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho? Aquele barco que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que carregou onde morreu, essas era dele, de fato de Jesus. Jesus também era filho do dono do mundo. Entretanto, veja como foi a sua vida. A manjedoura onde nasceu era emprestada. O burrinho em que ele montou era emprestado. O barco que muitas vezes viajou era emprestado. E os pães, os peixes que multiplicou eram emprestados. A sala em que fez a ceia e lavou os pés dos discípulos era o emprestado. O túmulo onde foi sepultado era emprestado. O que era do filho do dono do mundo, só a cruz era dele. Mas aquela coroa, aquela cruz humilde, esta não eram deles. Esta cruz era minha. Deus abençoe a nossa querida irmã. Vou chamar o nosso querido pastor Maurício
para ministrar a oração pelas nossas crianças. E quero convidar todas as crianças a vir aqui à frente. Nós estamos tão felizes. Ontem, sexta-feira à noite, nós retornamos o trabalho com as células dos juniores. 20 juniores estiveram ali no Jardim Guanabara, celebrando a vida em comunidade, pensando sobre a Bíblia. Eu fiquei tão feliz de ver as fotos com uma nova liderança que Deus assim despertou. Foi como foi bom poder contemplar esse trabalho. Louvo a Deus pelos irmãos, por Davidson, por Ellen, Durval, a Deise, todos esses irmãos que estão agora também nos ajudando com o Ministério de Juniores. Muito, muito bom ver as crianças não só aprendendo a palavra, mas sendo iniciadas na vida de comunidade. Vamos orar pelas nossas crianças. Pai, muito obrigado, porque aqui está o Teu reino. O Teu reino é das crianças, e nós queremos ser uma igreja cada vez mais de crianças e voltada para a criança. Nos ajude cada vez mais, o mais rápido possível, sairmos às vezes do discurso, das ideias, dos nossos planos e colocarmos em prática, em ação, tudo aquilo que pensamos e defendemos e cremos que será bênção na vida das crianças. Continua abençoando o Ministério Infantil, todos os seus professores, pessoas que atuam nos bastidores, gente tão séria, tão amada do Senhor e das crianças. Nós te agradecemos e continua fortalecendo este ministério. Nós te louvamos, nós te honramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nossas crianças podem descer. Hoje é o dia da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica hoje está em evidência. Já tivemos professores tocando, cantando com seus alunos, declamando. E nós também vamos ter aquilo que a EBD adora fazer, que é usar o que nós temos de melhor. É a nossa prata da casa. E nós vamos hoje convidar o pastor Estevão, ele aceitou o nosso convite. Ele também é professor da Escola Bíblica. E nós vamos convidá-lo para que ele nos traga a mensagem. Nós estamos muito felizes nessa manhã de ver essa escola mostrando o que eles têm aprendido, vivenciando aqui no púlpito, essa coragem de cantar, declamar e tocar. E agora o pastor vai nos trazer a palavra. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer com muita alegria e humildade o convite feito pela Escola Bíblica Dominical para compartilharmos um pouquinho da Palavra de Deus nessa manhã. E como somos professores junto com o Elcimar e com o Natanael da classe de Novo Testamento, achei apropriado falarmos sobre o Evangelho de João, que faz parte, portanto, dessa nossa classe. Assunto que vamos abordar no domingo que vem. Hoje, com o professor Elcimar, estaremos estudando o Evangelho de Lucas, nessa proposta que é dar um passeio panorâmico nos Evangelhos em todo o Novo Testamento, sem a possibilidade, é claro, de nos aprofundarmos muito, porque, afinal de contas, quando o material, especialmente das editoras, quer estudar por 3 meses, por exemplo, um Evangelho, não tem como a gente dar a mesma profundidade ao longo do ano. Essa é a mesma situação que o Antigo Testamento enfrenta. Mas a gente consegue, assim, dar condições de que cada aluno, tendo uma visão panorâmica sobre o propósito, a autoria, a data, a estrutura de cada um dos livros do Novo Testamento, poder fazer essa leitura com muito mais proveito. E essa experiência que nós temos tido desde o ano passado, quando essa proposta foi inaugurada aqui na nossa igreja, e que, na minha opinião, tem sido uma coisa muito importante, para cada um de vocês, alunos, poder escolher aquele tema que lhe fala o coração naquele momento. Por isso nós damos graças a Deus pela visão do nosso pastor, pela visão da nossa igreja, em fazer dessa EBD uma coisa cada vez mais democrática e interessante para a sua igreja. E como sempre foi, desde 1780, quando ela foi inaugurada na Inglaterra, aliás, algo que tem abençoado dezenas de gerações, com uma roupagem nova, uma proposta, talvez até um pouco diferente do que quando surgiu naquele tempo, mas ao longo de todos esses séculos abençoando milhões de vidas. Por isso, sinta-se orgulhoso por fazer parte dessa maior escola do mundo. Bom,
vamos estudar, portanto, o Evangelho de João. Eu não vou dar uma aula sobre o Evangelho de João, porque eu não vou fazer isso com os meus alunos, não é isso? Domingo que vem eles estariam ouvindo tudo de novo, seria uma covardia, não estaria valorizando o empenho deles. Mas eu quero falar numa coisinha que nós vamos repetir domingo que vem. Abra aí no Evangelho de João, capítulo 20. Onde você vai saber agora, de antemão, qual é o propósito desse Evangelho. João capítulo 20, nos versos 30 e 31, o autor do Evangelho nos diz qual é o propósito deste Evangelho. Você, ao estudar o Novo Testamento, vai aprender que cada um dos 4 Evangelhos foi escrito por pessoas diferentes, de maneira diferente, para contar a mesma história, ainda que de formas diferentes. O Evangelho de João tem uma grande particularidade. Ele não é um dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são aqueles que vêm da mesma forma, daí o nome. Por isso eles têm uma quantidade enorme de semelhanças entre si, mas o Evangelho de João é diferente. Para você ter uma ideia, 92% do conteúdo de João só aparece em João. Não aparece em Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Ora, como isso é possível e por que isso acontece? Vai estudar na classe da EBD que você vai aprender isso. Agora, o que você vai aprender hoje é que cada um desses evangelhos, como cada uma das epístolas, como todos os livros do Novo, do Antigo Testamento, foram escritos com propósitos específicos, colocados por Deus no coração dos seus autores humanos. E o propósito de João é muito fácil de identificar, porque em relação aos outros, uma pesquisa mais aprofundada tem que ser feita. Tem que se analisar o contexto histórico, o contexto social, e perceber as dicas que dentro e fora do texto nós percebemos para saber por que aquele evangelho foi escrito daquele jeito e naquele tempo. Mas em João isso fica muito fácil, porque o próprio autor diz qual é o propósito. Veja, João capítulo 20, verso 30 e 31, João vai nos dizer: Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. 2 coisas nós vamos aprender. Primeira, no versículo 31, João destaca que esses aqui, ou seja, o Evangelho de João como um todo, ele foi escrito para que venha despertar a fé nele, essa fé salvadora. Mas ele também nos diz como ele vai fazer isso. Ele diz que vai fazer isso através dos sinais que o Evangelho de João apresenta. Os milagres de João são muito particulares. Veja, os sinais que João aqui está falando são 7 milagres que vão acontecer ao longo do Evangelho de João, sobre o qual ele monta toda a estrutura do Evangelho. Você lê o Evangelho de João, você está, na verdade, estudando sobre esses 7 milagres. E pasme você, 6 deles só aparecem em João. E esses sinais, eles têm um propósito de dar cada um deles uma lição específica através de Jesus, seu ministério, sua salvação. E é isso que ele narra com muita clareza aqui. E nessa manhã nós vamos pensar e conversar um pouquinho sobre um desses sinais. Um desses sinais exclusivos que não aparece em nenhum outro evangelho, que é a ressurreição de Lázaro. Quero convidar você, portanto, a andar um pouquinho com as páginas da sua Bíblia, seja ela virtual ou de papel, e chegar no capítulo 11. Estava conversando com a Albânia como os tempos mudam, pastor. Nossa irmã veio declamar, eu lembro dela há anos atrás, com um caderninho, onde ela tinha tudo escrito. Todo mundo da igreja Tauá desse tempo lembra, não é isso? E chega ela com um tablet. Eu falei, meu Deus, estamos realmente... É outro tempo que estamos vivendo. Muito, muito legal isso. E não tem nada de errado. Ainda tem gente que torce um pouquinho o nariz para ver a pessoa que, ao invés de andar com a Bíblia de papel, está com o tablet. Não importa ter a Bíblia no coração. Amém? Se você vai ler no tablet, no celular, no papel, seja ele uma Bíblia mais tradicional, não importa. O que importa é que você estude e conheça a palavra de Deus. Então vamos meditar sobre essa história de Lázaro, que está no capítulo 11. Antes, vamos orar mais uma vez? Pai querido, Tua palavra nos emociona e nos impulsiona, ela nos toca, ela nos transforma. E é isso que queremos nessa manhã. Permita que este milagre fantástico, narrado por João e conservado durante esses milênios, mais uma vez venha falar ao nosso coração. Talvez, ó Deus, nenhuma novidade seja trazida para alguém aqui,
Mas queremos, ó Pai, que essas verdades ditas e repetidas cada vez mais nos aproximem de Ti e nos façam ser mais parecidos com Jesus. É a nossa oração, em nome dEle. Amém. Então nós vamos fazer uma coisa diferente, nós vamos ler o texto e à medida que formos lendo, nós vamos apresentar alguns princípios que certamente mudaram a minha vida e vão mudar a sua vida também. Estava pensando num tema para dar para essa reflexão, e é uma coisa difícil dar um tema para uma mensagem muitas vezes. Mas nessa manhã eu acho que uma proposta seria: por trás da pedra, lições da Bíblia para enfrentarmos o impossível. Quando você pensa em por trás da pedra, você que conhece a história de Lázaro, você pode estar pensando que por trás da pedra que tampava aquele sepulcro estava ali, um defunto. Alguém que há 4 dias já estava sem vida, e você sabe o fim da história, Jesus vai ressuscitá-lo. Já estou dando spoiler aqui para quem não conhecia a história. Mas é isso, Jesus no fim disso tudo vai ressuscitar o seu grande amigo Lázaro. Mas você também poderia pensar nisso na outra perspectiva, na perspectiva do defunto, na perspectiva de Lázaro. Quem está por trás da pedra? Jesus. E nesse momento, para início de conversa, seria muito bom lembrarmos que por trás das pedras das nossas dificuldades, nós que muitas vezes nos sentimos assim, mortos, sem vida, sem esperança, onde tudo na verdade acabou, porque afinal de contas, que solução poderia haver para alguém que já estava morto e morto há 4 dias? Mas por trás da pedra está Jesus, e Ele está lá do outro lado. E no momento que a pedra for retirada, Ele vai te tocar e sua vida vai voltar. Nem vou dizer vai mudar, porque muitas vezes nos sentimos sem vida, e sua vida voltará para você. Mas como começa essa história? No comecinho do capítulo 11, nós lemos assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Primeira lição que nós temos aqui, meus queridos, é que mesmo os amigos de Jesus sofrem. Há momentos em que nós nos sentimos perplexos por passarmos por alguns problemas e pensamos: mas logo eu, Senhor, sou dizimista, sou aluno da EBD, sou líder na minha igreja, sou pastor, missionário, sou professor, sou diácono. Poxa, eu não sou melhor que ninguém, mas em compensação também não sou pior. Por que isso foi acontecer comigo? Com o meu filho, com a minha família, com o meu casamento, com o meu emprego? Não nos enganemos, os amigos de Jesus também sofrem. Não estamos falando somente de um conhecido de Jesus, mas alguém a quem Jesus amava. E olha, esse tipo de distinção não era para todos. Ainda que saibamos que Jesus amava a todos, você e eu sabemos que Jesus não gostava de todos. Será que alguém vai ter um infarto agora, pastor, ao ouvir isso? Você acha que Jesus gostava de todos? Não, eu posso dizer com toda tranquilidade, Ele não gostava dos fariseus, mas amava os fariseus. Você consegue entender a diferença? A questão do gostar é uma questão de empatia, de se sentir bem, não é isso? Você tem aquelas pessoas que parecem mais contigo, que pensam um pouquinho mais parecido com você, ou mesmo pensando diferente, a empatia é tão grande que você gosta de estar com aquela pessoa. Ora, nem mesmo dos discípulos ele gostava do mesmo jeito, ele tinha 3 que eram mais chegados, e não é errado dizer isso e percebermos que da mesma forma que nós temos amigos, Jesus também tinha os seus 3 mais chegados. Quem eram eles? Veja, você sabia disso: Pedro, Tiago e João. Ora, da mesma forma que ele gostava mais de uns, tinha gente dos quais ele desgostava, mas amava. E isso é uma coisa muito difícil para a gente perceber, que é possível amar aquele que você não gosta. Você precisa amar aquele que fecha você no trânsito, aquele que te prejudica no seu trabalho, aquela pessoa que é a sua inimiga, ainda que você não a considere assim. Você precisa amá-la, mas não é obrigado a gostar. Graças a Deus por isso, senão viveríamos uma loucura. A gente se preserva, a gente se protege, emocional, fisicamente até. Mas amar, isso nós precisamos amar. E como amar é uma coisa muito mais de prática do que sentimento, não temos desculpa para não fazer o bem, até mesmo aqueles que não querem bem para nós. Porque esse é o amor em exercício. Mas você não é obrigado, quando fizer uma festinha de aniversário, chamar aquela pessoa que te prejudica. Ora, você nesse momento, você vai ficar perto daqueles que você ama. Mas na hora, você gosta, desculpa, já estou me confundindo. Aqueles que você gosta mais, mas amar, ou seja, orar por ele, fazer o bem, agir de uma forma tão fantástica em relação àquela pessoa que ela não vai entender, porque mesmo tentando te prejudicar, você a trata com respeito, ainda que no seu coração você possa dizer: eu amo essa pessoa, mas
eu quero me preservar, porque eu sei que se ela ficar muito perto de mim, eu sei que ela vai me machucar. E João e os outros evangelistas mostram isso, quando Jesus reage em relação aos fariseus. E até mesmo chama de uns nomezinhos bem interessantes, não é isso? Raça de víboras. Você não fala isso com seus amigos. Você fala isso daquelas pessoas que você não concorda com o seu comportamento. Mas ele não deixou de amá-los. Muito bem, para a gente não se desviar muito, vamos voltar. Os amigos de Jesus sofrem, isso acontece até hoje. Você sofre mesmo sendo amigo de Jesus. Você tem problemas mesmo sendo amigo de Jesus. E o problema, a crise vai bater à nossa porta mais cedo ou mais tarde. E Jesus é tão nosso amigo que ele disse, no mundo tereis, você vai ter aflição. E só um amigo avisa de verdade. Quem é amigo, avisa. Não é? Ele alerta. O amigo, ele não tenta fantasiar aquilo que não é de fato. Ele não mostra o mundo como ele não é. Ele não pinta as nuvens como sendo de algodão. Ele fala a verdade. Esse é verdadeiramente amigo. O verso 5 vai nos mostrar que Jesus amava não somente a Lázaro, mas aquela família que vai sofrer a pior crise da sua história. Mas mesmo assim, essa família, mesmo sendo foco do amor de Jesus, sofreu. Em seguida nós lemos o versículo 2, Maria sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Segunda coisa que a Bíblia vai nos ensinar aqui é que precisamos contar nossos problemas para Jesus. Jesus não precisava desse recado. Jesus não precisa que você ore para dizer o que você está sofrendo, mas olha, eu vou te dizer, você precisa contar as coisas para Jesus. O grande benefício da oração está não em fazer Jesus conhecer nossos problemas, porque se ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, então ele sabe. A oração seria inútil se fosse simplesmente um instrumento de comunicação com Deus. A oração é útil porque ela nos faz saber realmente, não só intelectual, mas emocionalmente, psicologicamente, Jesus sabe. E há uma grande diferença nisso. Saber que Jesus é onisciente é uma coisa, mas se ajoelhar com lágrimas nos olhos e dizer, Senhor, eu estou sofrendo. Com a minha família, com os meus filhos, com a minha falta de emprego, com a minha crise emocional, com a minha enfermidade do corpo ou da alma, estou em dor. Senhor, me ajuda. Isso é importante. Não é à toa que essa lição está aqui. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque, como é que você completa? Você que tem mais de 35? Nós não levamos tudo a Cristo em oração. Não necessariamente, a gente também canta hoje em dia, não é isso? Mas fica mais difícil sabermos essas coisas de cor hoje. Que dor no coração só porque não levamos. Jesus sabe. Mas dizer a ele nos alivia a alma, nos tranquiliza e nos dá a lição. Agora papai está sabendo, não tenho mais que me preocupar. É assim que a criança faz quando chega em casa, aflita, angustiada. O que foi, meu filho? Ah, papai, aconteceu isso. Tudo bem, papai já sabe, vai resolver. Então tá bom, ele vai brincar. Relaxou, esqueceu. Está nas mãos do pai. Não precisa mais se preocupar com isso. E precisamos aprender a fazer o mesmo. Versículo 4. Nós lemos, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versículo 5, vai confirmar aquilo que falamos, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Nesse momento, e a partir de hoje, quando você lê isso, você vai entender, Jesus gostava muito delas, porque amava a todos. Mas aqui ele está querendo dizer isso. Jesus tinha um sentimento muito especial. Mais especial do que tinha para com a média das pessoas. Ele amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. Pulemos para o versículo 14. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. Porque os discípulos, quando ouviram Jesus falar que essa doença não terminaria em morte, então alguém logo disse, olha, então está tranquilo, o senhor já sabe que ele não vai morrer, não precisamos nos preocupar. Mas não era isso que Jesus quis dizer. O que ele quis dizer e disse é que não terminaria em morte. Ele não disse que a morte não chegaria. Isso é muito diferente. Precisamos entender essa diferença do que é transitório e do que é permanente. Quando sofremos, tudo que é transitório parece permanente.
A dor parece que não vai passar, o problema parece que não vai acabar. O que Jesus diz não é que o problema não virá, mas que não vai terminar no problema. E essa faz toda a diferença. Mas os discípulos ainda iam aprender isso, porque no momento imediato eles pensaram, como muitos pensamos ainda hoje, vai tudo ficar bem, porque Jesus sabe do problema. O fato de contarmos o problema para Jesus, o fato dele nos amar, não nos impedirá de padecermos dificuldades, lutas e crises. Veja, Jesus propositalmente fica mais 2 dias naquele lugar. A demora de Cristo, essa é a terceira lição que tiramos, não significa falta de amor. O texto diz que Jesus amava esses 3. Jesus amava aquela família. Poder para o milagre não faltaria, como nós vamos ver no fim da história. A questão é que aquela crise familiar seria utilizada por Jesus para glorificar o seu nome, como ele mesmo nos disse que faria. Vamos entender bem uma coisa: Jesus não fez Lázaro adoecer. Amém? Amém, irmãos? Está muito claro aqui. Jesus não apontou para Lázaro, não pensou nele, não transmitiu seus poderes à distância e diz: adoeça. Ele não fez isso acontecer, ainda que pudesse fazê-lo. Mas não foi o que fez. Não fazia parte do caráter de Jesus provocar, e não faz, provocar sofrimento. Mas uma coisa fique clara: ele não impediu que o sofrimento chegasse. Isso para nós é uma crise muito grande, porque a gente pensa, Jesus poderia evitar que esse problema chegasse. Eu sei que ele não provocou isso na minha vida. Não foi ele que fez eu perder meu ente querido numa morte tão absurda ou precoce. Não foi ele que me fez ficar desempregado. Não foi ele que fez o meu casamento ficar do jeito que está. Não foi ele que fez eu me sentir nessa depressão tão amarga e profunda. Ele não fez isso, mas porque ele deixou isso acontecer. Eu quero lhe dizer que esse questionamento é muito humano e muito verdadeiro e muito legítimo. Você pode pensar isso. Isso não é blasfemar. Fique tranquilo, porque na sua humanidade, Jesus também sofreu. E Jesus questionou seu pai, ainda que estivesse previsto que ele o faria. Por que me abandonaste? Ali Jesus estava nos unindo a todos naquela cruz, quando também pensamos assim: por que Jesus me abandonou? Por que o Pai me abandonou? Precisamos entender que ele não fez o seu marido adulterar, ele não fez nenhuma das crises que você esteja enfrentando acontecer. Mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus, ele não começou isso, mas ele vai dar fim a tudo isso. Não fosse essa experiência, o nome dele não seria glorificado. Ele vai dar um fim a tudo isso. E quando ele o fizer, você experimentará o amor e o propósito do Senhor e o poder de Deus na sua vida e na sua família, de tal maneira que você não experimentaria se não tivesse vivido essa crise. Por isso, em tudo damos graças, mas não por tudo. Como dar graças quando não há motivo para gratidão? Você não agradece por aquilo que está acontecendo. Você agradece por aquilo que vai acontecer, mesmo quando você não entende por quê, nem como, nem onde isso vai terminar. Mas você diz: Senhor, obrigado, porque com essa experiência, sei que o teu nome será glorificado, sei que a minha vida será mudada, e eu terminarei tudo isso mais perto do Senhor. Repita isso para si mesmo, quando as coisas acontecerem. Não foi Jesus que começou, mas Jesus vai dar um fim a tudo isso. Aguarde esse momento, tranquilo, esperançoso nele mesmo. Versículo 17 nós lemos: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-los pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Veja a fé desta irmã. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo.
E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Marta, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Então Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Veja como aqui, voltando à nossa introdução ao estudo do Evangelho de João, esses 7 sinais que o evangelista coloca, 6 desses milagres só aparecem aqui, todos eles são cercados da mesma expressão: eu sou. Através deste milagre ele apresenta uma coisa, não vou dizer o que, isso é assunto para domingo que vem na nossa classe, mas quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, ele está mostrando o seu poder sobre a morte. Ele está dizendo: não há nada sem solução, nem mesmo a morte é páreo para o meu poder, para o poder do Pai que está em mim. Eu sou a ressurreição. Veja, Jesus não tem a ressurreição, Jesus não traz a ressurreição, Ele é a ressurreição e a vida. Ter Jesus é ter a solução para aquilo que não tem a solução. O problema é que muitas vezes nós não buscamos o Jesus dos milagres, mas os milagres de Jesus. Por isso, como nosso pastor sempre nos ensina, as igrejas estão cheias daqueles que buscam os seus milagres e os seus sinais. O que precisamos não é buscar o sinal de Jesus, mas o Jesus que faz milagre quando Ele quer, em quem Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Ter Jesus é ter a solução. Veja, Lázaro não precisava ser ressuscitado naquele momento para que a apresentação de Jesus fosse feita, mas importava que esse milagre fosse realizado, para que isso nos projetasse para a última ressurreição. As irmãs estão consoladas, é isso? Quando Marta fala com ele, ela diz: não, eu estou tranquila, Senhor, meu coração está consolado. Isso não teria acontecido, mas eu estou tranquila porque eu sei que Ele ressuscitará no último dia. Olha, meu querido, o seu milagre dessa forma, ou das formas que acontecem na Bíblia, não precisam acontecer do mesmo jeito na sua vida para que você encontre consolo. Isso é uma coisa que precisamos entender. Vamos perder entes queridos. E esse mesmo Lázaro que morreu e ressuscitou, ele depois morreu de novo. A ressurreição que foi eterna não foi essa. Qualquer solução de problema que tenhamos aqui, em algum momento isso vai ficar para trás. Porque em determinado momento simplesmente não estaremos aqui. E o que importará será a última ressurreição. Ou a única, para o caso da maioria. Mas ainda que Jesus tenha poder suficiente para ressuscitar qualquer um dos mortos pelos quais temos chorado, e como temos chorado a perda de tantos queridos, mas ainda que Ele ressuscitasse a cada um deles, isso não seria para sempre, porque a ressurreição que importa é a eterna. E é esse o foco que devemos ter nessa manhã, meus queridos. Importa que nosso coração esteja consolado na certeza de que um dia Jesus vai acabar com tudo isso. E toda lágrima será enxugada e tudo que passou. Ainda que você em vida não veja a solução do seu problema, e esse é o tipo de fé que precisamos ter. A fé dessas irmãs não estava condicionada no milagre imediato. A fé já estava ali, já estava frutificando. Isso não teria acontecido se o Senhor tivesse intervido, mas eu sei e tenho paz no fato de saber que um dia Ele ressuscitará no último dia. Se o seu coração perceber isso, se você der parte, em primeiro lugar, assim, sentir-se triste, porque, poxa, Jesus podia ter intervido, mas Ele não interveio. Eu sei que se Ele tivesse intervido, isso não teria acontecido assim. Mas meu coração se consola no fato de que isso não implicará na minha vida por toda a eternidade. Essa experiência, de uma forma ou de outra, me fortalece, glorifica o nome do Senhor. E o que importa é que para sempre estarei com Ele. E até mesmo com aquele que eu perdi e pelo qual estou chorando hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Temos mais algumas lições, o tempo já acabou, mas vamos concluir. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada.
Tirem a pedra. E aqui você já ouviu sermões sobre isso aos montes, aos montes. Esta pequena ordem de Jesus nos leva a repensar em pelo menos 2 conceitos equivocados. Primeiro conceito equivocado: tudo que nós podemos fazer é orar. Não foi a oração que tirou a pedra. Você já ouviu isso? Não é novidade para você. Mas é algo batido e antigo que precisamos relembrar. Você tem movido as pedras que atrapalham o milagre acontecer? Não adianta orar pedindo ao Senhor emprego. Tem que acordar na segunda-feira e correr atrás. Tem que fazer o que tem que ser feito. Vai estudar, vai trabalhar, apresentar currículo, vai vender coisas no sinal. Já contei essa história aqui, de uma ovelha que eu tinha, e que um dia eu estava atrasado para chegar justamente na igreja, parei no sinal, alguém bateu na janela para me oferecer um Guaravita. E eu, com muita pressa, agradeci: não, obrigado, não vou querer não. Aí o cara insistiu muito, aí eu olhei, era uma ovelha minha, que tinha um bar, pastor Maurício, se converteu, se desfez do bar. O que ele foi fazer? Ficou chorando, lamentando? Foi vender coisas no sinal. Um senhor de quase 40 anos de idade, ainda que ter 40 não é ser senhor, sabemos disso, não é? Mas não era um garoto, não era um adolescente, não era uma criancinha que estava no sinal, era um homem que poderia ter vergonha. Eu fiquei me colocando naquele lugar. Eu faria isso? Eu fui conversar com ele mais tarde: pastor, tudo lá em casa foi comprado assim, porque eu, antes do teu bar, eu fazia isso. Trabalho honesto, eu compro e revendo. Vai lá em casa, vai ver minha televisão, vai ver meu som, vai ver tudo com isso. Ele não estava orando para que Deus solucionasse somente, ele correu atrás. Às vezes oramos para que Deus mude os nossos filhos, mas não agimos como os pais que eles precisam que sejamos. Um dia eu ouvi que o pastor, ele não serve para atender expectativas, mas para suprir necessidades. Isso é uma grande verdade, como ovelhas precisamos aprender. Você olha para o seu pastor e diz: poxa, eu queria tanto que ele fosse desse jeito. Mas não há um compromisso nem do pastor, nem de Deus, para que ele seja do jeito que você quer. Ele precisa que o seu pastor atenda a sua necessidade, não a sua expectativa. Isso vale a mesma coisa para nós pais. Você tem que ser para o seu filho, muitas vezes, o que ele não quer que você seja, mas o que ele precisa que você seja. Tem que mover a pedra, tem que fazer a sua parte. E em tantas coisas poderíamos trazer exemplos sobre isso. Mas você certamente, ao olhar para dentro de você nessa manhã, você pode perceber algumas coisas que você poderia, além de orar, fazer. Agir. Tomar iniciativa. E agir, pedindo que o Senhor lhe abençoe e dê forças, oriente. Orar é importante, é o mais importante, que fique claro. Mas na maior parte do tempo há coisas que precisamos agir. O que você está fazendo? Qual é o seu papel? Segundo conceito equivocado que nós temos que derrubar quando Jesus diz: tirem a pedra, é que os nossos problemas se resolvem sozinhos, ou que os nossos problemas nós resolvemos sozinhos. Imagina Marta e Maria tentando empurrar aquela pedra. Elas conseguiriam? Aquele que era o mais forte estava lá dentro morto. E me incomoda, mas me dá uma coisa assim por dentro, pastor, que eu não sei descrever. Mas quando a pessoa diz: olha, eu não procurei meu pastor a tempo, porque quando o nosso casamento estava no buraco, eu pensava: olha só, o problema é nosso, a gente vai resolver. E o que aconteceu? Nos divorciamos 2 anos atrás. Resolveu? Não tirou a pedra porque não conseguia tirar, e há pedras que você não vai conseguir tirar sozinho. Você vai precisar de ajuda. Seja humilde, irmão. E eu falo aos homens: homem é teimoso. Mas como somos teimosos? E quando a crise no casamento acontece, quem tem mais dificuldade de buscar orientação, especialmente do seu pastor, é o homem ou a mulher? É o homem. Teimoso. Por que não dizer burro? Tem uma falta de inteligência tão grande. Permitir que o seu orgulho seja mais importante que o seu casamento. Não dá para fazer sempre as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Foi Einstein que ensinou isso. Para o resultado ser diferente, você tem que fazer algo diferente. Talvez o algo diferente seja: pastor, estou precisando de ajuda, eu não sei o que fazer. Em relação ao meu filho, ao meu marido, à minha esposa, à minha família, à minha vocação ministerial, à minha visão de futuro. Jovens aflitos que não sabem o que vão ser quando crescer. Tudo isso, muitas vezes vão ser problemas resolvidos quando pedimos ajuda. Quando pessoas queridas, amadas,
e interessadas e ungidas por Deus. Quando eu falo isso, não sou pastor, não. A igreja, a comunidade, família de Deus. É claro que, abrindo parênteses, não pode ser qualquer um, não é só porque o cara diz que é crente que você vai contar o seu problema para ele. Tem situações que você contar para a pessoa errada vai piorar muito. Irmãs, falei dos homens, não é isso? Vamos falar das irmãs para equilibrar a balança. Cuidado com as mulheres com quem vocês compartilham os problemas do seu casamento. Isso é um problema muito, que a experiência tem mostrado, muito grande em relação às irmãs. Mas não tenha a malícia de que talvez algumas coisas têm que ser compartilhadas e pedras têm que ser empurradas, mas tem que ser pela pessoa certa. Pela pessoa certa. Muito cuidado com quem você fala. E muito cuidado nas reuniões de oração. Se há um lugar onde a fofoca predomina, pastor, o pastor sabe disso, é reunião de oração. Irmãos, eu queria que nós orássemos aqui pela irmã fulaninha, que não está muito bem no seu casamento, que aí começa a falar da irmã fulana. Pelo pretexto da oração, mas é fofoca. Irmãos, tem uma irmã que eu estou pensando aqui, eu não posso compartilhar o nome, vamos orar por ela, amém? Amém. Deus vai abençoar? Vai abençoar. Você vai contar o nome? Se a pessoa não der autorização, você não vai dizer. Muito menos entrar em detalhes com o problema. Mas nem mesmo citar o nome na maioria dos casos. A questão é, busque ajuda. Quando tirar a pedra, você não está conseguindo fazer sozinho, mas busque da pessoa certa. Vou concluir, prometo. Tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, faz 4 dias. A ressurreição de Lázaro nos ensina e nos leva a repensar o nosso conceito do que é tarde demais. Muitas vezes jogamos a toalha, porque chegamos à conclusão, acabou. Não dá mais. Sou velho demais para estudar para um concurso e melhorar minha vida. Não dá mais, eu tinha que ter feito isso quando eu era uma criança. Quando eu era um adolescente, um jovem. Passou essa fase. Isso não é mais para mim. Já não dá mais, a gente não se respeita mais. Eu e meu marido, eu e minha mulher, quando a gente se olha, a gente quer pular no pescoço do outro. Acabou. Quem disse que acabou? O que Deus uniu, não separe nem o marido nem a mulher. Você não tem o direito de dizer isso. Não nego que pode talvez vir a acabar. Em algumas situações, não temos como negar isso. A questão é quando nos colocamos como senhores do tempo, como senhores do nosso próprio destino e dizemos, para isso não dá mais para agir. Essa é a grande questão e esse é o grande perigo. Aquela mulher enlutada diz, não dá mais, Senhor. Já morreu, faz 4 dias, cheira mal. Não dá mais. Meu filho não tem mais jeito. Meu casamento acabou. Estou desempregado e nesse momento de crise não vai ter solução. Estou deprimido há 40 anos, não vejo como isso vai acabar. Meu problema de saúde não tem jeito. Quem te deu a autorização para dizer que acabou? Jesus só não ri dessa situação porque ele estava chorando. Porque em outras circunstâncias ele poderia dizer, não é por aí. Eu é que sei quando o tempo acabou. Eu é que posso dizer, está consumado. Ninguém mais pode falar isso no meu lugar. Nem mesmo você, meu querido. Mesmo quando parecer que não tem mais jeito, creia no Senhor. Busque ao Senhor, confia nele, reconheça o seu poder e o seu amor por você, retire a pedra e o milagre vai acontecer se esse for o propósito dele na sua vida. E em muitos dos casos, para não dizer a grande maioria, é que esse milagre aconteça, o seu plano e o seu propósito. Não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Ora bola, você não está ouvindo o que eu estou falando? Não caiu a ficha? Eu disse que se você cresce, veria a glória de Deus, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. E essa é a última lição que eu trago para você nessa manhã. A retirada da pedra é muito simbólica. É a fé daquelas irmãs, daquela família, daquela comunidade que estavam enlutadas. Esta fé no poder de Deus. Mas além de tudo é a fé colocada em prática. É a fé que age. É a fé que literalmente provoca uma abertura de portas para a concretização do milagre.
Assisti um filme, creio que o nome, não lembro se era, não vou lembrar o nome, não vou dizer errado, mas que era a respeito de uma comunidade, de uma escola americana, que na sua grande tradição do seu esporte, segundo esporte favorito, que é o futebol americano, há uma revolução espiritual naquela igreja por causa do treinador daquele time de futebol. E um dia, orando com o zelador era um cristão muito fervoroso, que ele orava por cada um daqueles adolescentes. Ele passava nos armários, você sabe, já viu isso nos filmes americanos, não é? Os alunos têm os seus armários. E ele passava em cada um deles e tocava naqueles armários e pedia: Senhor, abençoe esse garoto, abençoe essa menina, vai abençoando essas vidas. E ali um grande despertamento espiritual ocorre. Mas em determinado momento, o treinador ouve desse zelador a história de que havia 2 pessoas que pediam a Deus que fizesse um milagre na sua lavoura, porque há anos não chovia. E os 2 oraram a esse respeito. Só que um deles começou a fazer uma coisa estranha, começou a preparar a terra, tirou todo o capim, começou a arar, começou a preparar tudo, inclusive colocou a semente. O outro, que também orava por um milagre da chuva, ele disse: mas por que você está fazendo isso? Não há uma nuvem no céu. Mas aquele homem respondeu: eu estou orando para que Deus faça um milagre. Que fé eu teria se eu já não estivesse fazendo a minha parte? Quando o milagre vier, eu estarei preparado. Você está preparado para o milagre de Deus na sua vida? Você está se preparando para ele? Você está fazendo o que tem que ser feito? Dá trabalho, não dá? Mas eu quero te dizer uma coisa: a parte mais difícil dessa história ficou com os homens que tiraram a pedra ou com Jesus que fez um morto ressuscitar? Com certeza, empurrar a pedra não foi fácil, mas foi a parte muito mais fácil comparada em relação ao milagre. O milagre é impossível, deixa que o impossível Jesus resolve. Mas a sua parte, não descanse, prepare o terreno. Prepare o terreno. Deus vai lhe abençoar. Vamos orar. Pai querido, ensina-me a preparar o terreno da minha vida para o milagre que o Senhor vai fazer. Não quero nessa manhã orar por todos que estão aqui presentes, mas só por aqueles que querem preparar o terreno. Não podemos ser ouvintes que não praticam a palavra, o Senhor mesmo nos ensinou isso. Mas, Pai, para aqueles aqui que com fé creem que o Senhor pode fazer o milagre, creem que não é tarde demais, ainda que para nós pareça tarde demais. A minha grande oração se divide em 2, o meu grande pedido se divide em 2. Em primeiro lugar, desperta a fé daqueles que duvidavam até hoje, daqueles que estavam convencidos de que não tinha jeito. Senhor, que possamos sair daqui sorridentes, dizendo: o milagre está para vir. Por trás da pedra está o Salvador, está a ressurreição e a vida, e no momento certo, aquilo que na minha vida e na minha família está morto há de ressurgir. Desperta a fé daquele que não cria, que estava desesperado. E em segundo lugar, impulsiona-nos a agir. Que não amanhã, mas hoje, as mudanças que precisamos provocar em nossos hábitos e comportamentos já sejam feitas por nós. E até se for o caso de pedirmos ajuda para empurrar a pedra, que assim façamos com sabedoria, mas façamos, para que quando chegar o momento certo e o Senhor bradar: vem, vem para fora, aquilo que está em nós morto ressurja. E é para a glória do Teu nome que oramos e já agradecemos. Amém e amém. Você pode dizer graças a Deus? Que palavra! Muito obrigado, pastor. Que bênção. Graças a Deus. Excelente a ideia, realmente, de convidar o pastor Estevão. Nós louvamos a Deus por essa palavra. E o pastor pregou para mim, me sentia sozinho ali no banco, na igreja. Que bênção, que bênção. Eu queria convidar você a agradecer ao Senhor, a ser grato ao Senhor. Nesse momento, através da obediência de dízimos e ofertas, nós teremos a irmã Albânia nos regendo no hino 243 do Inário para o Culto Cristão, e nós vamos adorar ao Senhor. E você pode trazer. Hoje nós estamos encerrando a nossa campanha de missões mundiais. Hoje à noite, junto com o Coral Cantares, com a mensagem da cruz. Seja um evangelista nessa tarde. Não venha hoje à noite sozinho. Traga seus familiares e amigos. Vamos pregar a mensagem da cruz de maneira cantada com cantares e também falada com o Espírito Santo de Deus, usando todas as vidas que vão participar do culto nesta noite. Teremos participação das crianças, um solo muito especial hoje à noite, antes da cantata, um culto breve, porque temos um grande musical. Então eu insisto aos irmãos que hoje à noite, já que o jogo é às 4 horas, dá tempo de chegar às 19,
Então, faça esse grande esforço ao Senhor e chegue às 19 horas, irmãos, porque às 19 horas nós vamos iniciar o culto. Fica mais fácil assim, porque hoje o campeonato, o jogo é às 4 horas. Quando é 6h30 é mais difícil, né? A gente fica nessa luta às vezes. E é uma bênção pensar que um dia a gente vai valorizar mais o que foi pregado do que as coisas passageiras dessa terra. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor, para a glória do Senhor, com a música e com a obediência de dízimos e ofertas. O pastor pregou e agora a esposa vai reger. Amém. Aos alunos da minha classe eu quero pedir perdão, mas eu vou precisar sair com muita rapidez por uma questão de um compromisso com a minha família. Eu quero pedir perdão aos irmãos e sugerir que você participe das nossas classes. Não vá embora. Tem muita classe que você pode procurar e participar. Parabéns à Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado ao Ministério de Ensino por essa rica oportunidade. Que experiência maravilhosa na presença de Deus nesta manhã. Este mês de abril nós teremos 2 almoços aqui na igreja. E fique atento, porque nós vamos divulgá-los cada vez mais. Um almoço ministerial e um almoço para abençoar a igreja do Cacuia. Eu estou na dúvida do qual foi o domingo marcado. Nós precisamos ajudar a igreja do Cacuia, nossa filha. E eles vão fazer um almoço aqui para arrecadar fundos, porque estão trabalhando, estão removendo algumas pedras, estão orando e servindo. E como igreja mãe, nós queremos ser parceiros. E fique atento e participe. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta palavra. Obrigado porque por detrás da pedra tem Jesus. Obrigado porque em Jesus nós podemos vencer o impossível. Porque se a morte que parecia tão vencedora caiu, o que mais o Senhor não pode fazer? Então trabalhe em nós a nossa ansiedade, a nossa incredulidade. Obrigado, Deus, por essa palavra que parece assim de confronto, mas que serve como cura para nós. Eu saio daqui hoje, Deus, curado. Eu te agradeço pela instrumentalidade da vida do pastor Estevão nesta manhã. Nós te louvamos porque o Senhor colocou no coração da liderança do Ministério de Ensino o nome dele para esta manhã. Como o Senhor separa as pessoas, como o Senhor é o dono da igreja, o grande pastor que conduz realmente o seu próprio rebanho a pastos verdejantes. E nesta manhã nós estivemos nesses pastos. Obrigado por todos os irmãos, as classes que aqui participaram. Ó Deus, nós louvamos o teu nome e continua avivando a tua igreja no caminho não do mero crescimento, mas no crescimento da tua palavra. Porque na igreja avivada de Atos capítulo 2, o texto é muito claro, que crescia a palavra e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Quando a palavra crescer na nossa vida, o Senhor vai acrescentar aqueles que estão sendo salvos.
Fortalece os professores, secretários e dê a eles, Deus, cada vez mais consciência da relevância do seu ministério. E eu te peço humildemente, não por força nem por violência, mas que nesta manhã, aqueles que ainda resistem, talvez duramente, a serem alunos dessa grande escola, que eles sejam com amor, tocados não por uma estratégia, mas pelo teu Santo Espírito, a se unirem a nós, alunos dessa grande escola que é a Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus, amém. Deus a todos abençoe. Até hoje à noite às 19 horas. Vamos à EBD.